Então, beleza, então. Boa tarde, pessoal. A gente aqui vai falar sobre computação eficiente do algoritmo de PageRank, certo? Mas antes de a gente partir realmente para esse tema, dar uma refrescada na memória da galera, né? Porque esse tópico foi abordado só na nossa... Quer dizer, foi abordado primeiro na nossa primeira aula, né? Então já faz um tempinho. Mas a gente viu nesse primeiro momento, certo? Que a gente consegue representar a web e suas páginas através de um grafo direcionado, no qual os nós desse grafo representam as páginas da web e suas arestas representam os links ou hiperlinks que redirecionam você de uma página para outra, certo? Representando assim também o grau de saída de cada nó. A partir dessas informações, a gente consegue calcular o PageRank, que é basicamente o grau de importância de cada uma dessas páginas, certo? Dentro desse contexto da web, que pode ser representado através de um número obtido através dessa relação, certo? Entre as transições entre nós. Quanto maior o PageRank de uma página, maior a sua importância também. Então, não é de fato um rank, né? Então, se ela tem um PageRank 1, aqui tem um PageRank 2, mas ela tem um rank maior que o dela. Mas, enfim, é fácil de entender. Enfim, aqui, para ilustrar um pouco melhor essa situação, certo? A gente tem um pequeno recorte que a gente retirou do nosso livro-texto, que mostra como se fosse a web formada por apenas 4 páginas, certo? Aqui a gente tem os nós A, B, C e D, que representam essas páginas, e as arestas que levam de um nó para o outro. Vocês conseguem ver meu mouse? Ou não? Sim, dá pra ver, dá pra ver. Ah, beleza, obrigado. Essas arestas que levam de uma página de um nó para o outro, digo, seriam esses redirecionamentos de uma página para outra. Então, a página A pode te levar para as páginas B, C e D, enquanto a página C aqui de baixo, por exemplo, só leva para a página A. Beleza. Com isso, a gente consegue traduzir esse grafo em uma matriz também. Nele, cada coluna vai representar a página que você está no momento, né? A página de origem, na qual o navegador, ou melhor, o usuário se encontra, certo? Enquanto as linhas representam as páginas de destino. Então, a gente tem uma matriz quadrada, né? N por N, sendo N o número de páginas que a gente tem no nosso contexto. E cada elemento dessa matriz, certo? Representa a probabilidade desse random surfer ir de uma página J até a página I. E a gente preenche esses valores da seguinte maneira. Se o nó J possui uma transição para o nó I, o valor é 1 sobre K, sendo K o grau de saída do nó J. Caso contrário, o valor é zero. E a gente chama essa matriz resultante de uma matriz de transição, certo? Então, aqui para exemplificar um pouco, pegando a mesma imagem que a gente mostrou no slide anterior, certo? A gente pode transformar ela nessa matriz aqui. Aqui a gente tem essa coluna que representa o nó A, por exemplo, certo? O nó A não possui uma transição para si mesmo. Então a gente vai preencher o valor 1, que também representa a linha A do nó A aqui, com zero. E como ele possui 3 transições, certo? Uma para cada uma das outras páginas, a gente vai colocar 1/3 em todas essas outras linhas dessa primeira coluna. E se a gente pegar de novo o nosso C como exemplo, como ele só possui uma transição de volta para A gente vai preencher essa primeira linha dele com 1, já que a gente não tem que dividir por nenhuma outra página que ele pode chegar. Mas, enfim, beleza. O que eu faço com essa matriz, então, certo? Com ela, a gente consegue calcular, de fato, o PageRank através dessa equação que vocês conseguem ver aí na tela, que também já foi apresentada aqui para a gente, mas a gente vai voltar um pouquinho nela depois também. Basicamente, é uma equação que a gente realiza de maneira iterativa, certo? Então a gente vai realizar ela diversas vezes, na qual a gente pega a matriz M e multiplica por V, que seria o PageRank estimado da página atual que a gente está, e aí somado a esse fator aqui, que seria, enfim, se eu não me engano, a chance do usuário ir para uma página aleatória sem clicar em um link, confirmar depois nos slides mais à frente, mas enfim. E com isso a gente calcula o PageRank estimado da próxima página, certo? Ou melhor, a próxima iteração dessa equação. A gente realiza isso até que, eventualmente, os valores do vetor resultante vão convergir para um resultado final, que aí a gente pode assumir que é o PageRank de fato daquele conjunto de páginas, certo? Mas o que acontece? A gente está usando um exemplo aqui até agora que só tem 4 elementos, certo? E para isso é tudo muito tranquilo, porque a gente tem um espaço amostral muito pequeno.
Só que a web tem bilhões e bilhões de páginas, então a gente acaba tendo alguns problemas aí de eficiência, certo? Para início de conversa, essa matriz M que a gente está trabalhando é muito esparsa, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muitos elementos dela que são zero. Isso é uma informação que você não está no próximo slide, que em média uma página da web redireciona para 10 outras. Então, pensa assim, uma coluna da nossa matriz vai ter 10 elementos que não são zero e bilhões de elementos zerados. E isso não é muito eficiente para a gente computar, a gente guardar essa informação, no caso. E além disso, como a gente viu agora nessa última apresentação, né, a gente pode usar um combinador no MapReduce para tentar tornar tudo isso mais eficiente, né, tentar descartar um pouco desses valores nulos, mas isso acaba gerando também um esforço muito grande para nossa máquina, o que pode causar thrashing, né, que é muito esforço computacional para pouco trabalho que realmente é realizado de fato. A gente vai dar uma aprofundada um pouco maior nessas duas situações durante a apresentação, começando aqui pela questão do tamanho da matriz, certo? E como eu mencionei, uma página web tem em média 10 links que direcionam para outras páginas. E com o número de páginas na web nas ordens dos bilhões, a gente acaba tendo uma matriz altamente esparsa, com muitos elementos nulos que a gente não vai utilizar e são só gastando espaço no nosso armazenamento. Então, idealmente, o que a gente quer é eliminar esses valores nulos para a gente poder computar só o que realmente tem alguma informação relevante para a gente. E uma maneira que a gente pode fazer isso, certo? É guardando, de fato, na nossa memória, apenas as transições, ou melhor, as páginas para qual uma página X leva e o seu grau, representando tudo isso através de números inteiros. Com isso, a gente consegue armazenar a matriz como um todo, assim, utilizando um pouco mais de 4 bytes por entrada não nula da matriz. Ou seja, como o inteiro, se eu não me engano, são 4 bytes na memória, certo? É, a gente representa cada uma dessas páginas por um inteiro, e esse um pouco mais vem exatamente essa questão da gente ter que guardar também o grau de cada nó. Então, acaba sendo um pouco mais eficiente, em vez de ter que guardar 1 milhão, 1 bilhão de zeros e só 10 números que realmente representam alguma coisa. Então, a gente pega a nossa matriz, né, que a gente montou anteriormente, e aí transforma ela em uma versão simplificada. Essa tabela aí é mais para ilustrar, né? Obviamente não ficaria salva assim na memória, tudo isso seriam atribuídos valores inteiros, normalmente. Mas basicamente a gente salva qual que é o nó através do inteiro, o grau dele e para onde ele leva. Então, nesse caso, a gente simplesmente, por exemplo, para a coluna a gente salvou três valores inteiros aqui dos destinos, o grau 3 dele, certo? Que com isso a gente já consegue estimar qual que é o valor que está sendo salvo na matriz, certo? Porque como a gente só divide um pelo grau do nó, a gente sabe que ele tem um terço em B, um terço em C, um terço em D. Simples assim. Repetindo esse processo para cada um dos nós do nosso grafo. Com isso, a gente consegue condensar toda a informação que a gente tem na nossa matriz principal de uma maneira mais amigável para a nossa máquina. Em resumo, a gente consegue representar a matriz de transição pelo grau de saída e pelos sucessores de cada um dos seus nós, certo? Que é exatamente a informação que a gente tem aqui nessa tabelinha. Mas aí agora, sobre a questão de realmente como isso vai influenciar na computação do PageRank, né, no caso, eu vou passar a palavra para o Jefferson para ele poder desenvolver um pouco mais essa parte. Então, Jefferson, você, quando precisar passar os slides, só falar, que eu mudo Beleza. aqui. Como a gente já tinha visto antes, a gente tem uma equação, né, que a gente utiliza para fazer o cálculo do vetor estimado V do PageRank da página que a gente está. No caso, a gente agora está fazendo para calcular o V', né, que é o vetor estimado de PageRank da próxima página que a gente vai entrar. E aí o Arthur já tinha descrito que a gente tem essa equação, que é beta multiplicado pela multiplicação matricial entre a matriz e o vetor V, que no caso é a estimativa do vetor atual, mais 1 menos beta vezes E sobre N. E basicamente, beta nesse caso sempre vai ser um número entre 0,8 e 0,9. Na verdade, ele tem que ser muito próximo a 1, geralmente é isso. A matriz de transição é a matriz M, que a gente já tinha visto antes nos exemplos que o Arthur deu.
E é um vetor de tamanho n que é totalmente preenchido com uns, onde n, no caso, seria o número de páginas. E o V e V' já foram explicados anteriormente. Poder passar. Ah, não, só para completar, né? Essa equação, como a gente pode ver, ela é dividida em duas partes, né? A parte inicial, o beta vezes m por v, ela representa o caso com probabilidade beta, onde o usuário decide seguir um link para fora da página que ele está atualmente. E a segunda parte representa uma probabilidade, quer dizer, a introdução com probabilidade de 1 menos beta de um novo usuário surgir nessa página aleatoriamente. Então, a gente está meio que juntando as probabilidades dele vir para essa página, a página que, no caso, está sendo representada por velhinha, através de uma indicação de uma página anterior ou de ele vir diretamente para ela. Aí, pode ir para a próxima, por favor. Então, assim, o método de MapReduce já foi explicado anteriormente, né? Mas a gente utiliza a gente pode utilizar esse método para conseguir fazer com que as coisas sejam feitas de maneira mais efetiva, né? A gente tem o processo de map, onde a gente recebe uma coluna gerada da matriz que a gente está utilizando, e a respectiva, o item correspondente em V, né? Que vai ser, vai ser feita uma explicação. Óbvio, quando a gente está lidando com algo do tamanho da web, como já foi mencionado algumas vezes, a gente não pode ter todos os vetores, os dois vetores e a matriz na memória principal, porque a gente está falando de uma quantidade gigantesca de dados. Então, a gente, quando for utilizar algum item específico, seja do V, seja do V', e posteriormente até itens da própria matriz que a gente vai fazer na subdivisão, a gente vai ter que trazer eles para a memória principal. Então, se a gente precisar usar algum item, a gente taxa a memória principal, ele é lido e depois ele é utilizado. E assim a gente produz para cada elemento de MJ um par, onde um lado a gente tem I, o MJ vezes FJ, e assim todos os elementos que compõem a soma dos termos terão a mesma chave I. E aí depois a gente tem também o reduce, que já foi também explicado anteriormente. Pode ir para a próxima, por favor. Então, como a gente já tinha falado antes, a web é grande demais, a gente não consegue... Assim, até aquela operação que a gente já tinha dito que era muito simples, né? O próprio cálculo, ele não pode ser realizado diretamente porque a gente tem limitações de espaço, de memória. Então, a gente tem que começar a pensar em algumas maneiras de otimizar esse processo, né? Então, o que que acontece? O primeiro processo que a gente tem em mente é um processo de striping, que seria, no caso, subdividir a matriz M em várias colunas e pegar os itens correspondentes do vetor V e fazer todo esse processo que a gente mencionou, que eu acabei de mencionar, utilizando esses pedaços. E apesar desse processo ele até fazer sentido, para esse cenário ele continua não sendo ideal, porque quando a gente faz tiras verticais da coluna, da matriz principal, a gente acaba tendo um problema de que todas as operações que forem ser realizadas, elas vão afetar todos os itens de velhinha. Ou seja, a gente vai ter uma movimentação na memória de ficar trazendo e levando de volta coisas de velhinha que a gente não tem como fazer. Em questão de processamento e complexidade, não é factível. Então, passando para frente, por favor. Então, dessa forma, a gente vem para uma segunda estratégia, que acaba sendo realmente a estratégia que a gente vai utilizar, que em vez de dividir a matriz principal em tiras verticais, a gente vai dividir ela em K ao quadrado blocos, onde K é a quantidade é a dimensão, né? Ela é uma matriz K por K. E aí o que acontece é que agora a gente, em vez de ter uma coluna em vez de a gente ter várias colunas, né, K colunas da matriz, a gente vai ter K ao quadrado itens individuais. Então, isso dá liberdade para a gente fazer a multiplicação matricial entre MV de uma maneira... dá mais liberdade para a gente fazer da maneira que a gente quiser. Dessa maneira, a gente consegue... a gente realiza o processo da seguinte forma. A gente vai transmitir para a memória principal, na hora a gente vai utilizar o MapReduce, como foi falado antes, né? E a gente vai, no caso,
realizar cal quadrado testes, né? Onde a gente vai transmitir para a memória principal V K vezes, e a gente vai transmitir cada item da matriz que foi subdividida uma vez. E aí, dessa maneira, a gente consegue realizar as operações de uma forma em que V' não vai ser afetado toda vez, primeiramente. A gente vai afetar V' é, quer dizer, perdão, cada item de V vai afetar apenas um item de V', o que já é um ganho para a gente. Em segundo lugar, a gente também vai garantir que toda vez que perdão, eu me confundi aqui agora. É, a gente vai, a gente vai garantir que quando a gente for utilizar, por exemplo, VJ, a gente vai ter VJ e VI na memória principal, enquanto a gente passa pelos itens de M, quando a gente começar a utilizar o MapReduce para isso. Então, esse método ele acaba sendo mais inteligente para que a gente utilize. Pode passar. E aí, no caso, eu deveria ter passado antes, essa, no caso, seria a subdivisão que a gente faria. A matriz M, ela seria dividida em itens individuais, assim como o vetor V e o vetor V' também seriam divididos. Pode passar. É, É, agora já é contigo, né, Wagner? é assim. Vai lá. Bom, agora que a gente está representando a matriz de transição por meio de blocos, a gente também tem que fazer umas leves mudanças na forma da representação delas. Então, a gente vai ter que ter um conjunto de tabelas, onde cada uma dessas tabelas vai representar um dos blocos da matriz. E nessas tabelas, a gente vai ter que ter duas informações importantes, que é o grau de saída de cada um desses nós, e é importante também que esse grau não seja zero, ou seja, uma página não vai para ela mesma ou não sai para lugar nenhum. E também é importante que o nó de destino dela também esteja presente nessa tabela. E nesse caso, vai acontecer a repetição de algumas informações nos blocos, mas é, perdão, vai ocorrer a repetição das informações das tabelas, sendo que por conta da existência das colunas de grau de saída de cada um desses nós. Então, pode passar que acho que fica mais fácil de explicar. Na esquerda a gente tem a matriz e na direita a gente tem a representação por blocos. Então, a gente vai dividir a matriz em 4 quadrantes, onde cada um deles vai ser um quadrante de 2 por 2. E, como eu falei, pode passar mais um pouco. Que essa vai ser a representação desses blocos. A da esquerda era a antiga representação que a gente tinha da matriz. Então, todas as informações estão numa tabela só. A gente tem a fonte, o grau de saída de cada uma delas e os seus destinos. O que a gente faz agora é que, como a gente dividiu em 4 quadrantes, vão ser 4 tabelas diferentes. Então, a gente pode ver que a primeira tabela ali da direita, na superior esquerda, né? Que tem a fonte A e B, com destino de B para A. Da mesma forma que no slide anterior a gente viu os 4 quadrantes, né? Então, vai ser dividido dessa forma. O quadrante da direita, superior direito, vai ter fonte A e B seguindo para C e para D, e assim por diante. A diferença é que a gente, como eu falei, das colunas de grau de saída, é importante a gente não colocar as que tem grau zero, senão eles vão acabar ocupando muito espaço no armazenamento se forem representados. Então, a gente pode ver, por exemplo, a última tabela ali, que só tem a fonte D, tem grau 2 e tem um destino para C. No caso da C, que a gente pode ver ali na esquerda, ela só tem um grau de saída e ela só vai para o destino para A. Então, ela acaba aparecendo só na terceira tabelinha ali embaixo. Enquanto isso, ela acaba não aparecendo na tabela embaixo da direita, porque justamente ela não tem nenhuma presença nesse quadrante dos blocos. Pode passar. A gente também tem outras abordagens eficientes para iteração do PageRank, e como o algoritmo que a gente viu anteriormente, a gente vai ter a mesma base, que vai ser basicamente ter uma leitura única da matriz M, enquanto o vetor V ele lida um total de K vezes, de uma forma que o 1 sobre K
do V e do V' possam ser armazenados nessa memória. E a diferença está justamente nessa otimização que eu vou mostrar agora, que é do MapTask, onde para cada linha dos blocos da matriz, a gente reduz o número de tasks de K ao quadrado para K. Então, se a gente for representar os blocos da matriz, como a gente viu no slide anterior, naquelas tabelas, a gente pode fazer uma leitura linha a linha, de uma forma que a matriz original não vai ocupar muito espaço na memória principal. E o resultado disso é que cada um desses k-tasks vai poder ler o vetor V por completo, da mesma forma que um sobre cada matriz M. Pode passar. No primeiro momento, tipo, parece que é muito similar à primeira abordagem que a gente teve, já que eles vão ter que ter o mesmo trabalho de fazer a leitura do M e do vetor V, se a gente comparar com a abordagem que a gente fez anteriormente. Mas a grande diferença está, na verdade, nos maptasks poderem combinar os termos da porção V e linha, que eles são responsáveis, né? E isso acaba tornando o trabalho das Reduce Tasks muito mais simples, já que eles vão ter que fazer basicamente só uma concatenação do V' no vetor resultante. Acho que é isso.